Lucas 8, 26 a 39, diz assim o texto. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo o demônio saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo nas cidades e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoninhado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele, anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, estamos diante do texto da Tua palavra. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e tem para os irmãos aqui. Pedimos a Tua iluminação, que nós enxergamos, Senhor, além da letra, porque o português a gente já sabe. A gente quer conhecer a Tua vontade expressa através da Tua palavra revelada. No nome de Jesus. Amém. Eu tinha entre 7 e 8 anos quando nós nos mudamos para uma cidadezinha no interior de Pernambuco, chamada Lagedo. Lagedo tem hoje cerca de 40 mil habitantes e para mim Lagedo era uma cidadezinha pacata, onde as crianças brincavam, subiam nas árvores, corriam nas ruas, tomavam um banho de chuva, pescavam no riachinho que corria a cidade, iam para a escola de manhã, à noite, à tarde elas iam jogar futebol no campinho. E assim, era aquela cidadezinha. Para vocês terem uma ideia, não tinha nem televisão. Eu me lembro quando chegou a televisão na cidade de Lagedo. A gente ia para a praça assistir televisão, jornal, não me lembro, eu era criança. E a cidade corria em paz, tudo. Parece para mim, nos olhos de criança, era uma cidade pacata. Quer dizer, até quando aparecia aquele doido correndo pelas ruas da cidade, gritando, tacando pedra. Lolô. O nome dele era Lolô. Lolô, alguém havia contado que ele tinha ido para a guerra e tinha voltado de lá doido. O fato é que sempre tinha alguém que fazia isso, especialmente crianças e adolescentes. Eu não estava incluído nesses. Ele é filho de pastor, a gente não podia fazer essas coisas. Então, alguém gritava: olha a guerra! Ou então, se alguém fizesse bum, ou pegasse um pau, uma pedra e batesse numa lata vazia, então o Lolô ficava ensandecido e corria, pegava o que ele pegasse na mão, né, e tacava nas pessoas. E aí era um terror.
Mas Lulô fazia parte da cidade, já as pessoas já estavam acostumadas a Lulô. E talvez só as crianças mesmo tivessem medo dele. Enfim, o texto que nós lemos há pouco, meus irmãos, ele conta a história de um homem, parte da história de um homem que era parecido com Lulô, só que o estado dele era muito pior. O texto fala que ele era endemoninhado e isso tinha consequências terríveis na vida dele. Essa história que nós lemos, ela é contada também por Mateus, por Marcos e por Lucas. Em Mateus, ela é contada como se o homem fosse de uma região chamada Gadara. E o texto de Lucas e de Marcos fala de Gerasa. Portanto, se eu falar o gadareno ou o gerazeno, estou falando do mesmo homem. Essa parábola, ela se localiza, quer dizer, não é parábola, esse fato, ele aconteceu no norte de Israel. Não sei quantos de vocês estão afeitos à geografia, eu gosto sempre de me localizar, afeitos à geografia de Israel, mas se vocês imaginarem que do lado de cá ficava o mar Mediterrâneo, o grande mar, Israel ficava aqui no meio, aí tinha o Rio Jordão, e para o lado de cá ficava a Ásia, não é? Então aqui em cima, no norte, ficava o mar da Galileia, lá embaixo ficava, bem por aqui assim, ficava a Samaria, mais abaixo Judeia, Jerusalém, o Mar Morto lá embaixo. Então essa história se passou aqui em cima, próximo do mar, aliás, próximo não, à beira do mar da Galileia. Jesus e seus discípulos haviam partido no final do dia anterior. O texto de Marcos diz que era o final do dia, né? E eles partiram em direção a outra margem, em direção ao território de Decápolis. Decápolis era um território que não era judeu, que havia se tornado, quer dizer, Decápolis quer dizer 10 polis, cidade, era como se fosse um protetorado, né, da época que Alexandre o Grande ainda invadira anexara, na verdade, a Palestina, e então eles se tornaram um território forte grego. Só que agora os irmãos, imagino que saibam, na época de Jesus, a Palestina ela estava sob o domínio romano. E havia muitas legiões de soldados que passavam por ali, especialmente porque aquelas cidades eram cidades de tradição grega. O nome daquelas 10 cidades eram nomes gregos. Então, o relato bíblico nos diz que a ideia de partirem de um lado para o outro partiu de Jesus. Está lá, Lucas 8, 22. Deixa eu achar aqui. Lucas 8, 22 diz: aconteceu que num daqueles dias entrou ele, Jesus, no barco em companhia dos seus discípulos e disse: passemos para outra margem. Olha a intencionalidade de Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer lá. Houve uma tempestade durante essa travessia, o barco quase afundou. Os irmãos lembram com certeza dessa história. E aí Jesus interveio naquela situação e acalmou tanto o vento quanto o mar, quanto as ondas. E aí depois da bonança, os discípulos ficaram assim, com temor, olhando uns para os outros, se perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles nem imaginavam, meus irmãos, o que é que eles iriam presenciar ali, que Jesus iria acalmar uma outra tempestade, muito maior, uma tempestade que se dava no âmbito, na esfera da alma. É em Jesus que se encontra descanso para a alma, conforme Mateus registra. Mateus está lá: vinde a mim, palavras de Jesus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí, mas no final desse texto diz: e encontrareis descanso para as vossas almas. Só Jesus traz descanso para as almas, para as nossas almas. Devido ao conteúdo controverso, há muita gente que debate esse texto, acreditem, muitos acadêmicos do meio cristão, né? Há inúmeras interpretações e, consequentemente, um igual número de lições a serem aprendidas nessa história. E eu gostaria de focar em 3, né? Gostaria de ler e compreender esse texto a partir dessa perspectiva. Jesus encontra o Gerazeno, bem fácil. Depois, Jesus liberta o Gerazeno. E depois, Jesus envia
o Gerazeno. E aí vocês já olhem aqui para essa bandeira do Brasil, porque ela tem que ver com essa mensagem. Vamos então ver como se deu esse encontro de Jesus com Gerazeno. Acompanhe na sua Bíblia. Verso 27 a 29. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Pela primeira e única vez em Lucas, Jesus viaja além dos limites do território judaico, né? Ele pisava os pés em solo pagão ou gentílico. Vamos entender aqui a palavra gentílico como não judeu. A região de Decápolis já pertencia, conforme eu mencionei, aos judeus, mas naquele momento ela já não fazia mais parte, então era um território gentil. Jesus desembarcou próximo ao cemitério da cidade, porque era lá que estava o Gerazeno. E ele se abrigava nos sepulcros. Os cemitérios das cidades daquelas regiões, meus irmãos, não eram como os nossos, construídos dentro de cidades, especialmente aqui em Brasília. Eu fico pensando naqueles cemitérios lá do plano, que são organizados por ruas, avenidas, lotes, né? E são sempre bem cuidados, sepulturas bem cuidadas, bonitos, né? Com flores, pelo menos enquanto está se aproximando o dia de finados. Alguns cemitérios são tão bonitos que eles se tornam cartões postais da cidade. A Seir e eu tivemos a oportunidade de visitar o cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, muito bonito, um local muito bonito. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, passei um tempo lá, e recebi a visita da minha mãe enquanto eu estava lá. Eu levei minha mãe para passear, e numa cidade chamada Athens, no estado da Geórgia. E nós passamos ao largo, do lado direito, tinha um cemitério bonito nessa rua, nessa avenida que nós estávamos andando. E aí mamãe, ela não sabia do que era aquilo, e ela ficou olhando aquele monte, aquela profusão de flores coloridas. Tanta beleza, tanta organização, ela exclamou: que lugar lindo, eu gostaria de morar num lugar assim. Certamente que o cemitério de Gerasa era bem diferente. Os mortos eram enterrados nas fendas que havia por entre as rochas. Aquela é uma região bastante árida, e há muitas fendas nas encostas das montanhas. E era nessas fendas que as pessoas eram colocadas, e colocavam terra, e ali elas eram enterradas. Bem, era por ali que morava, que vivia o gadareno, o Gerazeno. Aliás, o fato dele morar no cemitério era muito conveniente para os moradores da cidade. Em primeiro lugar, porque ele vivia nu, o texto diz, nós acabamos de ler. Já pensou? Se nos tempos atuais, que se atenta contra a moral todos os dias, seja na televisão, nas ruas, há esse combate à moralidade. A presença de uma pessoa caminhando pelada pelas ruas pode ser interpretada como um ato obsceno. Eu achava que era atentado ao pudor, mas não é mais, é ato obsceno. Atentado ao pudor não dá cadeia, mas o ato obsceno, de acordo com o artigo 233 do Código Penal, eu fiz meu dever de casa, ele pode ser apenado com cadeia e multa. E os irmãos, imaginem como deveria ser controverso um homem naquela época. Se hoje é assim na nossa sociedade, imagina, há mais de 2000 anos, um homem correndo pelado pelas ruas da cidade. O terror que devia ser. Todo mundo entrava dentro de casa, se trancava, e até não ouvir barulho nenhum, eu imagino que as pessoas se sentissem assim. Nós imaginemos que este homem tomava pouco banho.
Já pensou? Cheirar mal é próprio do ser humano. Por alguma razão, Deus nos criou assim, necessitados de limpeza. Isso cabe de repente, depois o pastor pode fazer uma análise aí teológica, bíblica sobre isso, mas não é o assunto de hoje. Fato é que aquele homem provavelmente não tomava muito banho. Imagine se você passar uma semana só, vou dizer uma semana, sem usar desodorante, como deve ser. Ninguém chega nem perto, não é verdade? E os irmãos, imagine como deve ser, como deveria ser aquele caso. Não é? Uma das barreiras que nós, crentes, temos que vencer quando a gente se propõe a fazer evangelismo de rua é exatamente a repulsa ao odor que muitos mendigos, muitos moradores de ruas, albergados, alguns deles possuem. O cheiro é tão forte que a gente sente de longe, como se fala nessa região aqui. Recende, né? Essa palavra, recende? Esse era o termo que eu ouvi por aqui. Esse Gerazeno devia ser assim, fedorento, como nós dizemos lá no interior de Pernambuco. O texto paralelo de Marcos conta que ele se feria com pedras. Está lá no versículo 5 de Marcos. Talvez para se coçar. Não sei, todo mundo, você já ouviu falar, né, de alguém que quer um caco de telha para se coçar. Está coçando tanto que queria um caco de telha. Talvez ele se coçasse até se ferir. Ou talvez não, talvez pelo fato dele ser possuído por um demônio, ele se riscasse todo o corpo, todo pelado, imagina. Deveria ter, de cima a baixo, muitas cicatrizes, muitas feridas expostas, talvez sangrando, algumas purulentas. Esse pobre homem, ele era uma figura dantesca, tétrica, terrível de se encontrar. Quem é que em sua sã consciência ia querer passar 2 minutos perto de uma pessoa assim? Eu certamente não gostaria. Além disso, ele era um homem violento. Ele despedaçava as coisas, ele destruía tudo que encontrava pela frente. No texto de Marcos, há uma informação que diz que ninguém podia subjugá-lo. O verso 29, Marcos 5, verso 4. Isso quer dizer que várias pessoas já haviam tentado dominar esse homem. Talvez quando ele estivesse correndo pelado pela rua, não sei, né? Talvez uns 3, 4 homens caíssem em cima dele, tentavam amarrar, né? Algemá-lo, mas em vão. Não adiantava de nada. O texto diz que, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, ele tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Então, de fato, havia boas razões para que esse homem fosse mantido fora da cidade. Ele era um dos participantes do programa Dignidade Zero do Senhor do Império das Trevas, Satanás. Agora os irmãos imaginem a cena: Jesus descendo do barco e ao seu encontro vinha correndo desabaladamente esse homem, como a gente acabou de descrever, aos berros, gritando: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" Quando eu era menino, eu escutei muitas vezes minha mãe cantando um hino. Talvez nenhum de vocês conheça esse hino, né? Mas ela cantava um hino que falava sobre a crucificação de Jesus, e o refrão dizia: "Se eu estivesse lá, escolheria Jesus." Alguém já ouviu? Imaginava que não. Eu vou modificar um pouco essa pergunta. Se eu estivesse lá à beira do lago com Jesus, como é que eu reagiria? Como é que você, meu irmão, minha irmã, reagiria se você estivesse ali no barco com Jesus? Você sairia correndo? Você sussurraria para Jesus: "Jesus, ignora. Faz de conta que não está vendo nada. Segue em frente, segue firme." Talvez você puxasse Jesus para dentro do barco, fechasse a janela. Alguns barcos têm janela, né? E tentasse aportar num outro lugar. O relato bíblico, ele não fala como os discípulos reagiam, mas eu posso imaginar que aquela cena, é que eu vou usar uma linguagem
bem atual aquela cena dos adolescentes, né? Aquela cena causou. As pessoas que estavam por perto, talvez correram para ver, talvez correram de medo, ou correram para ver o que estava acontecendo, ou pararam para ver o que aconteceria. A verdade é que eu acho que eu, de longe, eu me arriscaria a ver essa cena. E aí eu não quero, quer dizer, que esse seja toda a reação de todos, mas o fato é que nós lemos que o Geraseno, ele se prostrou diante de Jesus, as pessoas olhando, ele se prostrou diante de Jesus, e Marcos diz que ele o adorou. Que inesperado, que inesperado. Diferentemente dos apóstolos que andavam tão próximos de Cristo e que viram Jesus, lembra? Acalmar o mar e ficaram perguntando: quem é este homem? Os demônios, de longe, o texto de Marcos relata que de longe eles reconheceram a deidade de Jesus. Tanto é que eles chamaram Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Esse era um termo que era usado pelos gentios, quando eles se referiam a Deus. O rei Nabucodonosor, por exemplo, ele chamava o Deus de Daniel de Deus Altíssimo. E Jesus, nisso tudo? Bem, Jesus não fez um meia volta, vou ver. Jesus não agarrou o remo do barco para tentar uma legítima defesa. Jesus também não seguiu firme, ignorando aquele homem. Ao contrário, talvez alguns de nós fosse levado a fazer isso por conta das circunstâncias, do medo, né, que ocorre quando a gente depara com esse tipo de situação e de assunto, né? Um homem endemoninhado. Entretanto, Jesus, ele prestou-se a socorrer esse homem. Ele disse: espírito imundo, sai desse homem, conforme está lá no relato paralelo de Marcos 5, capítulo 8. Vamos seguir no texto, a partir do verso 30, e perceber como Jesus liberta o gadareno, o Geraseno, que é o nosso segundo ponto. Acompanhe aí na sua Bíblia, verso 30. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo o demônio saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Sabe, meus irmãos, nas leituras que eu fiz, preparação para essa mensagem, eu percebi que não são poucas as indagações levantadas ao fato da libertação desse Geraseno ter custado o dinheiro dos porqueiros e mesmo toda aquela situação econômica que envolvia e a vida dos, vamos dizer assim, inocentes, dos porcos inocentes que não tinham nada a ver com aquele negócio que acontecia ali, com a vida, vamos dizer assim, do Geraseno. É até razoável, na verdade, que esse questionamento seja levantado. Entretanto, eu tenho aqui que concordar com um dos autores que eu li, chamado William Barclay. Esse camarada, esse teólogo, é um pastor escocês e, acreditem, ele não acredita em milagres. Não acreditava, não é? Mas ele escreveu o seguinte: há pessoas ultra ranzinhas que acusam Jesus de causar a cura de um homem envolvendo a morte de porcos.
Certamente essa é uma maneira particularmente cega de enxergar as coisas. Como é possível comparar o destino dos porcos ao destino da alma imortal do homem? Quem gosta de comer um bom bife de porco numa refeição para matar a fome, não poderia de modo algum objetar a morte daqueles porcos para salvar a vida de um homem destinado à morte eterna. Isso soa um sentimentalismo barato. Na escala divina de proporções, não há nada mais importante que a alma humana. E é verdade. Há um registro em Mateus, no qual Jesus afirma: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro? O mundo inteiro. Não estamos falando da QNJ, estamos falando do mundo inteiro e perder a sua alma. Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma. O que Jesus estava querendo dizer é que toda a riqueza que os irmãos imaginarem, juntas, elas não superam o valor que tem para Deus da alma humana, daqueles que nós precisamos ir atrás e falar do amor de Jesus para eles. O apóstolo João, na sua primeira carta, afirma que o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 de João 3,8, para isso Cristo se revelou, para destruir as obras de Satanás. Ele veio proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Isso está em Isaías 61. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mateus 18:11. Aleluia! Não foi exatamente isso que aconteceu ali naquele local? De longe, de lá da margem oriental do mar da Galileia, Jesus contemplava aquele homem lá nos sepulcros. Aquele ali será um dos meus. Que lindo, meus irmãos, essa história me encanta, porque Jesus, ele sabia que ele iria oferecer ali o programa Vida Abundante, descrito em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, quer dizer, em sua plenitude, na sua totalidade. Veja o que aconteceu depois que Jesus libertou esse homem. Ele pôde retornar a viver dentro da cidade, ao invés de ir fora dos limites da cidade. Ele passou a morar em uma casa, ao invés de nos sepulcros, viver em família, ao invés de solitário, vestir-se de conformidade com o que se vestia na época, ao invés de andar nu, e sobretudo em perfeito juízo, conforme o texto diz, ao invés daquele louco ensandecido. Ou seja, este beneficiário do programa Vida Abundante oferecido por Jesus, ele teve a sua dignidade restaurada. E, meus irmãos, só Jesus é capaz de produzir esse tipo de mudança na vida das pessoas. Amém? E a boa notícia é que o Senhor Jesus continua fazendo isso. Em Hebreus 13:8 está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O próprio Jesus afirmou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele também disse: eu sou o caminho, a verdade. É a verdade que vai libertar, não é? Isso quer dizer que a libertação do pecado, da morte eterna, ela necessariamente passa pelo conhecimento da verdade, que é o Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos continuar anunciando em todos os lugares, por onde formos, que só Jesus verdadeiramente liberta o homem da opressão, dos vícios e de toda espécie de males. Será, meus queridos, que nós estamos atravessando os lagos da vida, enfrentando tempestades que nos capacitam a levarmos o programa Vida Abundante em Jesus Cristo a pessoas da cidade? Se ainda não, será que nós estamos dispostos a fazê-lo? Afinal,
Nós somos os agentes autorizados do Senhor a fazer isso. Ele, em João 8:31, ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois os meus discípulos, que é a condição de nós irmos por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus falou que quem é por mim, quem não é por mim é contra mim. Então, quem comigo não ajunta, espalha. Aquelas pessoas que não estão com Jesus não podem pregar o evangelho. Essa responsabilidade está sobre os meus ombros e sobre o seu ombro, meu irmão, minha irmã, sobre os seus ombros. Aliás, esse é especificamente o terceiro ponto que eu gostaria de destacar nessa pregação. Jesus envia o Gerazeno. Vamos retornar o texto. Acompanhe aí, verso 36. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoninhado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. E o homem que tinha saído, de quem tinham saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo que Jesus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. O fato dos Gerazenos não quererem que Jesus ficasse entre eles deveu-se, talvez, alguns comentaristas desse texto afirmam que havia muita superstição naquela região. Então, talvez, há um conceito que aqueles habitantes tinham, que os deuses agiam de uma forma assim, um tanto arbitrária e algumas vezes vingativamente. Eles não conheciam aquele Jesus. Eles estavam com medo de maiores demonstrações de poder, do poder divino. Eles se sentiriam talvez mais seguros se nada tivesse acontecendo, né? Se tudo estivesse dentro da normalidade. Possivelmente eles detestaram ter a sua rotina bagunçada. Tudo estava sob controle, tudo ia bem, vamos dizer assim, por aqueles lugares, por aquela cidade, até aparecer aquele Jesus que mexeu com a ordem das coisas. E então eles os odiaram. Da mesma maneira como hoje muitas pessoas não querem saber de Jesus, porque Jesus mexe na ordem que aparentemente está sob controle, todo mundo na sua zona de conforto. Por exemplo, se ele diz a alguém: você precisa deixar esse hábito, você precisa mudar de vida. Ou se ele diz, por exemplo, para um empregador: você não pode se dizer cristão e fazer as pessoas trabalharem impondo este ou aquela, ou esse tipo de condição, ou aquele tipo de condição. Ou se ele diz para o outro: você não pode continuar alugando casas por esse preço no estado em que elas estão. Enfim, uma série de coisas que envolvem mudanças. Provavelmente essas pessoas vão dizer: faça-nos o favor, vá embora, deixe-nos em paz. Está tudo certo aqui, está tudo sob controle. A verdade é que ninguém gosta de sair da sua zona de conforto. Ninguém gosta de mudar. Há uma frase atribuída a Mark Twain, eu não sei se vocês já ouviram essa frase, mas ela é muito interessante. Ela diz que a única pessoa que gosta de mudanças é um bebê de fralda suja. Parece ser verdade, não é? E é assim conosco, nós não gostamos de mudança. Aquelas pessoas também, elas valorizavam mais a manada de porcos do que a vida daquele homem. O que seria de se esperar quando elas chegassem e vissem aquele homem que era maluco, doido, endemoninhado, parado, sentado em perfeito juízo, aos pés de Jesus, vestido, arrumado, talvez penteado, não sei. O que eles deveriam fazer? O que se esperava deles? O que eu esperaria é que eles fizessem igual, por exemplo, aqueles 4 amigos daquele paralítico lá de Cafarnaum. Corressem, fossem buscar os amigos deles, as pessoas que eles conheciam, que estavam passando por enfermidade, sei lá, com problemas, e os apresentasse a Jesus. Ou talvez até eles devessem ser gratos a Jesus, porque eles não precisariam mais viver em sobressalto,
naquela cidade, com perigo iminente daquele homem aparecer de um lado para outro, sem ele saber quando, e eles terem que se retirar para suas casas. Isso era péssimo para as mulheres, por exemplo, imagino que para os comerciantes também. E agora, com aquele homem sentado lá, liberto, nada disso iria acontecer mais. Eles deviam ser gratos a Jesus. Entretanto, o que eles fizeram foi uma decisão extremamente equivocada. Eles disseram: Jesus, por favor, saia aqui da nossa região. E quando Jesus saiu, foi entrando no barco, aí o Geraseno corre e suplica que o Senhor permita que ele o acompanhe. Talvez ele já queria também entrar no barco. Um pedido, aliás, muito natural. Veja bem, ele gostaria de caminhar ao lado daquele homem que restaurou a vida dele. Ele nem tinha vida e Jesus trouxe vida àquele homem. Ele queria fazer o que tantas pessoas faziam no ministério de Jesus, né? Em Mateus 19:12 está escrito que grandes multidões seguiam Jesus, fosse por curiosidade, fosse para receber algum benefício, fosse, por exemplo, né, no partir do pão, na multiplicação de pães, né, ou fosse para receber algum milagre, quem sabe, ou para ver algum milagre acontecer, não sei, mas o fato é que Jesus estava acostumado a viver cercado de muita gente. Não deveria haver problema nenhum para que o Geraseno ser mais um desses na multidão. E aqui no texto tem algo que eu acho divinamente maravilhoso. Quando eu olho, o texto diz assim, né, vai se apresentar aos teus e conta-lhes tudo que Deus fez contigo. Jesus estava se revelando, perceba, como Deus. Jesus é Deus. A recusa de Jesus em permitir que o homem seguisse, compreendida à luz da atitude do povo, né, enxotando Jesus daquele lugar, ele indica, meus irmãos, uma coisa muito preciosa. Ele indica o amor de Deus por aquela cidade, por aquela região. Você sabe, Jesus se retiraria de lá, entretanto, alguém iria ficar. Jesus comissionou alguém para ser o representante dele e ir contar, testificar tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Jesus se retirava, mas ficava alguém que iria falar sobre Jesus. Volta para casa e conta aos teus tudo quanto Deus fez por ti. Essa ordenança de Jesus é uma prova contundente, clara, cristalina, que o testemunho deve começar em casa.